Olá, começamos agora uma aula sobre sistemas operacionais. Hoje iremos abordar sobre os tipos de sistemas operacionais. Eu sou a professora Keila Nogueira. A classificação dos sistemas operacionais em relação aos tipos de sistemas operacionais, nós encontramos sistemas monoprogramáveis, que são também conhecidos como sistema monotarefas, sistemas multiprogramáveis, que são conhecidos como sistema de multitarefas, e também encontramos sistemas com multiprocessadores. Sistemas monoprogramáveis permite que o processador e a memória e os periféricos permaneçam exclusivamente dedicados à execução de um único programa, ou seja, é executado somente um único programa por vez. Assim, quando um programa aguarda por outro evento, o processador permanece ocioso, ou seja, enquanto não termina a execução do programa, o processador fica esperando essa execução, então fica ocioso, aguardando a finalização deste evento. São de simples implementação, não existindo muita preocupação com a proteção. Os sistemas monoprogramáveis estão relacionados ao surgimento dos mainframes e posteriormente a máquinas utilizadas por apenas um usuário. Então nós temos aqui um esquema exemplificando, onde nós temos a unidade central de processamento, o processador, a memória e os periféricos de entrada e saída, sendo executado somente uma única tarefa, um único programa por vez. Já os sistemas multiprogramáveis, existem vários programas dividindo o mesmo recurso da máquina, como compartilhamento de memória e do processador. Pode ocorrer no sistema multiprogramável que esteja ao mesmo tempo um processo na memória e outro sendo processado pelo processador. Sistemas operacionais se preocupam em gerenciar o acesso concorrente aos seus diversos recursos de forma ordenada e protegida. Nos sistemas multiprogramáveis, há o aumento da produtividade dos seus usuários e a redução dos custos, a partir de compartilhamento de diversos recursos do sistema. E é permitido que mais de um usuário o utilize. E também é possível realizar diversas tarefas concorrentemente ou simultaneamente. O que quer dizer concorrentemente? Que ao mesmo tempo vai estar uma tarefa ou um programa sendo executado pelo processador e pode estar outro processo sendo executado, aguardado na memória ou está no periférico de entrada e saída para ser executado. Então nós temos aqui um esquema onde nós podemos observar. Aqui nós temos a unidade central de processamento, processador, memória, periférico de entrada e saída. E, simultaneamente, concorrentemente, nós podemos encontrar vários programas ou várias tarefas sendo executadas naquele determinado momento. Classificação de processos. Nos sistemas monoprogramáveis, monotarefas, nós vamos encontrar sistemas batch, sistema de tempo compartilhado e sistema de tempo real. Vamos falar sobre cada um destes sistemas. Sistema batch são os primeiros sistemas multiprogramáveis e caracterizam por ter seus programas, quando submetidos, armazenados em disco ou fita, onde esperam para ser executados sequencialmente. Não exige integração com o usuário. Utiliza melhor o processador, porém o tempo de resposta pode ser longo, devido ao processamento sequencial. Já os sistemas de tempo compartilhado permite a integração do usuário com o sistema através de terminais. Também são conhecidos como sistemas online. Para cada usuário, o sistema aloca uma fatia de tempo do processador e, caso o programa não seja concluído neste intervalo de tempo, é substituído por outro usuário e aguarda outra fatia de tempo. A memória e os periféricos também são compartilhados. O sistema cria para o usuário um ambiente de trabalho próprio, dando a impressão que todo o sistema está dedicado a ele. São de implementação complexa, mas aumenta a produtividade e reduz o custo da utilização do sistema. Já os sistemas de tempo real
são semelhantes em implementação aos sistemas de tempo compartilhado. A diferença deles está no tempo de resposta exigido no processamento das aplicações. Os tempos de resposta devem estar dentro dos limites rígidos que devem ser obedecidos, caso contrário, podem ocorrer problemas irreparáveis. Sistema de tempo real não tem a ideia da fatia do tempo. Um programa detém o processador o quanto for necessário, até que apareça outro prioritário, controlado pela própria aplicação e não pelo sistema. Estão presentes em controles de processo, como monitoramento de refinarias de petróleo, tráfego aéreo ou em qualquer aplicação onde o tempo de resposta é o fator fundamental. Já os sistemas com multiprocessadores possuem um ou mais processadores interligados trabalhando em conjunto. Um fator-chave é a forma de comunicação entre as CPUs, as unidades centrais de processamento, e o grau de compartilhamento da memória e dos dispositivos de entrada e classificação dos sistemas. Então, nós temos os sistemas com multiprocessadores que são divididos em sistemas fracamente acoplados e sistemas fortemente acoplados. No sistema fracamente acoplados, nós temos os sistemas operacionais de rede, os sistemas operacionais distribuídos. Já nos sistemas fortemente acoplados, nós temos sistemas simétricos e sistemas assimétricos. Vamos ver mais detalhadamente cada um desses sistemas. Sistema fortemente acoplado versus sistemas fracamente acoplados. Em sistemas fortemente acoplados, existe apenas um espaço de endereçamento compartilhado, enquanto no fracamente acoplado, cada sistema tem sua própria memória. A taxa de transferência entre as unidades centrais de processamento e memória em sistemas fortemente acoplados é normalmente maior do que nos fracamente acoplados. Sistemas fortemente acoplados. Multiprocessadores. Permite que vários programas sejam executados ao mesmo tempo, compartilhando uma única memória e controlado por apenas um único sistema operacional. Uso intensivo da unidade central de processamento, onde o processamento é voltado para a solução de um único problema. Então, nós temos aqui os sistemas fortemente acoplados, onde nós vamos ter, para cada entrada e saída, ele pode estar sendo executado, então, aqui na unidade central de processamento. Ou seja, nós temos aqui dois processadores que podem estar executando ao mesmo tempo dois processos, utilizando uma única memória. Sistemas assimétricos. Somente o processador, chamado de processador mestre, pode executar serviços do sistema operacional. Sempre que o processador do tipo escravo precisar realizar uma operação de entrada e saída, terá que requisitar o serviço ao processador mestre. Se o processador mestre falhar, todo o sistema ficará incapaz de continuar o processamento. Então, só pode ser executado o processador slave, o processador escravo, através de um processador mestre, master. Aqui no caso nós estamos nesse exemplo aqui. Se o processador master falhar, o processador slave não terá como executar nenhuma operação que deseja o usuário. Sistemas simétricos. Todos os processadores realizam as mesmas funções. Um programa pode ser executado por qualquer processador, inclusive por vários processadores ao mesmo tempo. Quando o processador falha, o sistema continua sem nenhuma interferência manual, porém com menor capacidade. Então, aqui nos sistemas simétricos, qualquer processador pode realizar uma operação independente do outro processador. Multiprocessamento. Com a implementação de sistemas com multiprocessadores, o conceito de simultaneidade ou paralelismo pode ser expandido a um nível mais alto, onde uma tarefa pode ser dividida e executada por mais de um processador. Pode ser dividida em dois níveis.
o processamento vetorial e o processamento paralelo. O que seria o processamento vetorial? Permite a manipulação de vetores inteiros e combinam dois vetores, produzindo um vetor de saída. Também possui um processador escalar. O custo de alto desempenho é sua organização complexa e preços superiores aos computadores comuns. Processamento paralelo é a possibilidade de uma aplicação ser realizada por mais de um processador ao mesmo tempo. O processamento vetorial também pode ser implementado através de múltiplos processadores. O maior problema é saber quando há necessidade de implantar o paralelismo. Sistemas fracamente acoplados. Possui dois ou mais sistemas de computação conectados através de linhas de comunicação. Cada sistema funciona de uma forma independente e cada sistema possui seu próprio sistema operacional, caracterizado pelo processamento distribuído pelos seus diversos processadores. Então, sistema fracamente acoplado, nós vamos ter aqui uma linha de comunicação, onde nós temos aqui uma memória, periférico de entrada e saída e o processador, e outra memória, unidade central, processamento e periférico de entrada e saída, e um link de comunicação entre as CPUs. Sistemas operacionais de rede são independentes e caso a conexão entre um dos nós sofra qualquer problema, os demais continuam operando normalmente, apesar de alguns recursos se tornarem indisponíveis. Cada nó possui seu próprio sistema operacional e permite cópia remota de arquivos, emulação do terminal, impressão remota, gerência remota, correio eletrônico, etc. Sistemas operacionais distribuídos é definido pela existência de um relacionamento mais forte entre seus componentes, onde geralmente os sistemas operacionais são os mesmos. Para o usuário e suas aplicações, é como não existisse uma rede de computadores, e sim um único sistema centralizado. Ele tem a possibilidade do balanceamento de carga. Então, o sistema distribuído, apesar de ter vários centrais com processadores, memória, é como se fosse um único sistema na visão do usuário. Então, nós temos aqui, nós temos um computador, outro computador, que tem aqui um acesso a um dispositivo, a uma impressora. Então, nós estamos aqui compartilhando um dispositivo de entrada e saída entre dois computadores, utilizando um sistema operacional distribuído. Uma grande vantagem da implementação de aplicações distribuídas é a capacidade de redundância do sistema, principalmente em aplicações de missão crítica, onde são conhecidos como sistemas de tolerância a falhas. Organização funcional. Primeira coisa em organização funcional que a gente deve se falar é sobre barramento. Sistemas conectados a uma mesma linha e todos compartilham o meio. Caso haja algum problema de comunicação, todos os nós ficam incomunicáveis, usando então em redes locais. Organização distribuída. Existem linhas de comunicação ponto a ponto entre os sistemas e caminhos alternativos entre os nós. Caso haja algum problema, linhas alternativas permitem que continue funcionando, usando em redes distribuídas. Então, isso é uma organização funcional sobre os sistemas operacionais distribuídos. Nós temos através de barramento, que normalmente é utilizado em redes locais, e organização distribuídas, normalmente utilizada em redes distribuídas. Ficamos por aqui. Aguarde nossas próximas videoaulas sobre sistemas operacionais. Muito obrigado.